antes da oração inicial. O Código Neemias é um estudo de caso de um grande acerto. Em frente a uma grande tribulação, em frente a uma grande prova, um recorde de alavancagem, ou seja, o Código Neemias, ele desbloqueia, digamos assim, mentalidades travadas em entendimento de gestão, tá? Então, de gestão pessoal, gestão empresarial, de governança da casa, ou seja, é top. E eu queria hoje trabalhar com vocês, foi o que Deus colocou no meu coração durante a semana, sobre o rei Salomão. Por que eu escolhi o caso do rei Salomão? O que vocês podem me falar sobre Salomão? Foi mais inteligente? Sim, também ele foi mais sábio, né? Se você entende inteligência como sabedoria, tá certo. O que mais de Salomão? Salomão, ele tem várias coisas que orbitam em volta dele, né? A sabedoria de Salomão é uma que, quando se fala sabedoria de Salomão, você, nossa, né, é algo diferente, porque já é conhecido de todos que Deus deu uma sabedoria diferenciada para Salomão, porque Salomão fez um pedido para Deus, né? Salomão, quem foi Salomão? Salomão, então, para nós entendermos a trajetória do povo de Israel, funciona assim. O primeiro rei de Israel, Saul. Saul fez o que era mal aos olhos de Deus. Deus tira a unção de Saul e dá para um pastor de ovelhas chamado Davi. Davi desenvolve durante 40 anos, ele tem o reinado dele, e um pouco antes da morte dele, ele passa o reinado para Salomão, seu filho, que era o filho da promessa com Batseba. Tudo bem? Entenderam isso? Então, o primeiro rei, Saul, fez o que era mal, caiu. Segundo rei, então, o rei segundo o coração de Deus, Davi, governou durante 40 anos o povo de Deus. No final da sua vida, ele transfere para Salomão. E é exatamente onde a gente vai começar a nossa história hoje. Nós vamos pegar a finaleira de Davi e o início de Salomão. Então, quando nós abrirmos lá em 1 Reis, no capítulo 3, a gente vai ver o seguinte, ó. No 2, um pouquinho antes. No capítulo 2, na verdade, as instruções de Davi a Salomão. Salomão, ele recebe alguns conselhos do rei Davi. E até um desses conselhos, enquanto eu estava montando a pregação do final de semana, um conselho que eu achei fantástico foi assim, ó, Salomão, seja forte e seja homem. Isso parece redundância. Isso parece, daqui a pouco, como assim, seja homem? Ele é homem. Não, é que ser homem aos olhos de Davi estava conectado com o que a gente vai ler agora. Davi fala assim, ó, Salomão, continua firme, seja forte, seja homem, para que o Senhor possa continuar a sua palavra, que falou a teu respeito, dizendo, se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, com todo o coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse um homem no trono de Israel. Ou seja, existia uma bênção condicionada. Vocês estão entendendo o que é uma bênção condicionada? Bem, se você faz tal coisa, então você vai ter tal coisa. Isso é uma condição. O se, ele é condicional. Ou seja, se os teus filhos, Davi, fizerem como você fez, fica tranquilo, dorme em paz, porque vai ter alguém da tua linhagem no trono. E então Davi, ele transfere isso para Salomão. Isso é muito importante, vocês vão entender que quando Salomão não faz isso, a gente vai ver marcas profundas, e nós já estudamos essas marcas profundas, que no final da morte de Salomão, ou seja, 3 cultos atrás, houve uma ruptura do povo de Israel, ou seja, o rei Davi, ele une e integra as 12 tribos, e quando Salomão morre, o filho Roboão, ele sofre uma ruptura na terra, ou seja, fica Israel do sul e Judá embaixo. Lembra que nós estudamos isso? Então, é tudo conectado. Então, isso vem de um fruto de uma promessa feita de Deus a Davi. Se você se mantiver
E assim, se o seu filho andar nos mesmos passos, sempre haverá alguém no trono. Ok? Tudo bem? Só que a jogada que nós temos que entender, ou seja, o pulo do gato aqui, funciona assim. Deus já tinha cantado a bola antes do povo ter rei. Antes de existir uma monarquia, no livro de Deuteronômio, Deus já tinha falado como que um rei tem que se portar. Olha como o nosso Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que anos depois, muitos anos depois, o povo ia fraquejar e ia pedir uma monarquia. Ele falou, você tem certeza que você quer uma monarquia? Porque se você for ter uma monarquia, você vai ter que seguir esses passos aqui, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 14 até 20. Vamos ler o que Deus fala antes de ter rei em Israel. A gente está falando antes de ter Saul. Eu estou te falando na época de Moisés. Vocês estão entendendo essa jogada, o pulo do gato? Moisés, um servo de Deus, libertou o povo do Egito e passou as leis, ok? Deuteronômio é um dos, digamos assim, dos arcabouços das leis mosaicas, e lá ele está falando como que Deus quer que um rei haja, nomeando o rei. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, Canaã, e possuíres dentre os teus irmãos, será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja o teu irmão. Ou seja, ele está falando, ó, a primeira condição é qual? Para ser rei em Israel vai ter que ser o quê? Israelita. Pô, para ser presidente no Brasil tem que ser o quê? Brasileiro. Faz sentido isso, né? Vai ser presidente do Canadá, tu tem que ser o quê? Canadense. Se tu vai ser rei sobre Israel, então tem que ser um israelita, não pode ser um estrangeiro. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, quem deveria escolher o rei? Deus. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Mas aqui começa o grande problema, e eu quero que vocês gravem a trilogia, ou seja, o tripé do fracasso. E vale até hoje, eu vou tentar, se Deus abençoar, trazer esse conceito de Deuteronômio, de Salomão, para o meu e para o seu dia de hoje. Aqui Deus vai estabelecer 3 problemas principais em qualquer líder. Vamos lá? O primeiro deles, ó. Ele não multiplicará cavalos para si mesmo. Nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos, porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por este caminho. Qual o problema de ter cavalo, pô? Deus tem algum problema com o equino? Tem algum problema o cavalo? Cavalo, na época, era o que tinha de melhor, de maior potência bélica. Tá? O que Deus está falando é o seguinte, não multiplica o equipamento bélico e confia nisso. O que Deus queria eram governantes que dependessem dele, como foi o caso de Gideão. Gideão tinha 32 mil pessoas, mas combateu com 300. Ou seja, nós tínhamos que fazer o quê? Confiar em Deus. Tranquilo? Então, qual foi a primeira orientação para o rei? Não confia nos cavalos. Não multiplica os cavalos. Então quer dizer que o rei de Israel não pode ter militar? Não, deve ter. O que o rei não pode fazer é o quê? Confiar nos cavalos, confiar no militar, confiar na força da marinha, confiar na força do exército. Ou seja, quando o rei ele depende exclusivamente das forças do braço, tudo bem? Então, primeiro alerta. Tinha um condicional, tem que ser estrangeiro? Não, não pode ser estrangeiro, tem que ser israelita. Segundo, tem que ser o irmão de vocês. Terceiro, não multiplique os cavalos. E nem volte para o Egito. Não tem acordo com o Egito. Tampouco multiplicará as esposas para si mesmo, porque o seu coração não se desvie, nem multiplicarás. Ou seja, ele está falando assim, não multiplique as vossas esposas. Não tenha muitas esposas, porque você vai dividir o seu coração. Você vai ficar tendo que agradar uma, tendo que agradar duas. É só você fazer um estudo de caso, por exemplo, de Abraão. Abraão foi lá, se deitou com Sara, se deitou com a serva, deu problema.
ismaelitas e os israelitas depois. Depois teve Jacó, teve 4 mulheres. O grande problema de todos os 12 filhos de Jacó. Multiplicou as mulheres, vai multiplicar os problemas, sim, porque o seu coração fica o quê? Quem eu agrado primeiro? Rapaz, eu admiro quem multiplicar as mulheres, porque eu não dou conta de uma. Imagina ter 2, 3, 4, né? Fala um número bom para ter de mulher aí. Uma, esse cara é inteligente, né? Cara inteligente. Uma é o número perfeito, né? E aí ele fala o seguinte, ó. Nem multiplicarás grandemente para si prata e ouro. Ah, então quer dizer que Deus quer um rei pobre? Deus quer uma nação pobre? Não. O que Deus está dizendo é, não confia na força da tua milícia, dos teus militares, não confia em ter muitas mulheres, porque você vai se corromper. Terceiro, não tenha muito ouro e confia no teu poder aquisitivo. Foram os 3 alertas, né? Sim ou não? Tá. Agora vamos voltar lá para Salomão, 1 Reis, capítulo 3. Davi vai lá, orienta o filho, arruma a casa, arruma a monarquia e aí entrega a chave do palácio na mão de Salomão. Primeira ordem de Salomão, vamos lá, capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com Faraó. A primeira ação de Salomão foi qual? E Salomão entrou em amizade, em afinidade. Ou seja, Salomão entra num acordo político com Faraó, rei do Egito, e toma a sua filha como esposa. A primeira esposa de Salomão foi uma egípcia. Na cabeça de Salomão, ele fez um acordo político. Qual é o problema, pastor, dele ter feito um acordo político? É porque tem uma regra antes para os reis não fazerem isso. Mas aí Salomão, então, ele amou demais essa mulher. Eu não sei se ele amou demais. Eu sei que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Salomão tinha 1000 esposas. Deus fala bem claro em Deuteronômio, não multiplique as vossas esposas, as vossas mulheres. Mulheres, concubina e esposa. Concubina que não é esposa. Ou seja, ele fez o que a lei estava dizendo? Não. Davi dá outras ordens para ele, ó, vai ter um fulano lá que você tem que dar um jeito de arrumar a casa, ele errou comigo, então tu vai arrumar. Ele foi fazendo algumas coisas certas. Salomão, de fato, quando Deus consulta ele, Salomão fala, Senhor, me dê sabedoria para guiar o seu povo. E Deus fala, como que tu me pediu foi bom, eu não só vou te dar sabedoria, como eu vou te dar, então, riquezas, paz. Só que a gestão de Salomão não tem nada a ver com a gestão de Neemias. A primeira ação de gestão, de geopolítica dele, foi fazer um acordo político com um país que Deus falou, não volte para lá, não negocie com lá, eu não quero nada de lá, eu te tirei de lá, eu não quero que você volte para lá. E a primeira ação dele é fazer o quê? Criar uma ponte de amizade. Bem, então se eu casar com sua filha, você não me invade, eu não vou invadir você. O dote que Faraó deu para Salomão foi uma cidade, então ele engrandeceu. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, Faraó, e trouxe ela para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa e a casa do Senhor. Nós vamos lendo e Salomão ele vai fazendo uma série de escolhas questionáveis, como por exemplo, ele traz a esposa, a filha de Faraó, para ser sua primeira esposa, coloca na cidade de Deus uma estrangeira, ou seja, dá autoridade para uma estrangeira ser governante também, porque era a mulher dele. E Deus falou, não tenhas um rei estrangeiro, vai ter rainha estrangeira? Se não pode ter rei estrangeiro, pode ter rainha estrangeira? A primeira rainha era qual? A egípcia. Aí faz o quê? Ele mantém ela e constrói um palácio para ela depois, de frente. Pelo menos ele manteve ela longe da cidade. Mas foi lá no final da vida que ele construiu, ele permitiu que as esposas dele construíssem estátuas de Astarote, de Moloque, e houve idolatria dentro do povo de Israel, porque
ele multiplicou em muito as suas mulheres, e mulheres de outras nações que a longo prazo minaram o coração dele, único e exclusivo de Deus, e agora ele tinha que agradar a esposa. A esposa pedia, tá, então me respeita, me dá só uma areiazinha aqui de terra para eu botar uma adoração para o meu Deus. Mas era dentro da área de Israel, como é que ele podia liberar isso? Ou seja, em longo prazo, ele foi contaminado. Em longo prazo, ele caiu. Mas onde ele começou a cair? Quando ele começou a confiar na sua gestão política. Ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus ia falar, olha, não pode. Não quero nada com o Egito. Ah, mas se nós fôssemos políticos, isso é muito bom. Então, o que a gente pode trazer para o nosso dia de hoje? Nem toda amizade, presta atenção, nem toda amizade, nem todo relacionamento vale o preço pago dessa amizade. Não é porque essa amizade vai me facilitar o meu emprego na frente que eu vou me contaminar em qualquer estágio, seja em curto, médio ou longo. Se Deus não aprova que eu ande com adúltero, por que eu vou ficar andando com adúltero? Ah, você está julgando, pastor? Não, estou julgando, só não preciso andar. A pessoa gosta de escarnecer do outro. Vou andar do lado dela? Não, sim, no Salmo está dizendo, ó, não ande na roda do escarnecedor. Por que eu vou andar com pessoas que ficam falando constantemente mal da outra pessoa? Eu estou dando exemplos. Só para curiosidade. Curiosidades de Salomão. Salomão tinha quantas esposas? 1000. Salomão, no capítulo 5, se eu não me engano, de Primeiras Reis, posso estar errado no capítulo, mas eu acho que é perto do 5, ele chega perto da escravidão. O povo, ele faz com que o povo trabalhe tanto para construir o templo, não só o templo de Deus, mas também para construir o seu palácio e o palácio das suas mulheres. E as pessoas trabalhavam em, digamos assim, com tamanha sobrecarga e também tinham que pagar altos impostos. O número que eu vou falar é até, digamos assim, apocalíptico, né? Ele arrecadava dos seus cidadãos das tribos 666 quilos de ouro anual. É muito ouro. Fora os outros impostos. Lembra que a gente fez uma conta no culto passado sobre o quanto que Neemias pagava? Ele pagava do seu bolso, daquilo que ele ganhava como governador, daquilo que ele juntou sendo um gestor da casa de Atarxerxes, ele gastava, em média, para 150 e 200 pessoas um banquete todo dia, ok? Você tem noção de quanto sai para você manter 1000 pessoas comendo no luxo? Só as mulheres. Se cada mulher tiver um eunuco para cuidar, ou um servo, está arrancando em 2000 pessoas. Então vamos arrancar que cada um tenha no mínimo ali mais 5.000 soldados. A gente está falando de uma carga palaciana absurdamente alta. Eram toneladas de comidas que o palácio precisava arrecadar por dia. E quem pagava? O povo de Israel. Tanto é que o grande problema que nós vimos na morte de Salomão foi quando o filho Roboão, ele assume e o povo fala, por favor, o seu pai pesou demais a mão sobre gente. Quem foi o pai dele? Salomão. Ele pesou os tributos, alivia um pouco porque o templo já está construído, o palácio já está construído, alivia para a gente. E o Roboão falou o quê? Nós não vamos aliviar, nós vamos apesar mais. E aí teve a guerra civil. E aí foi por conta da tributação, para se manter o luxo, para manter toda essa quantidade de gente. Então, a gestão pontual foi diferente de Neemias. Neemias gastou do dinheiro dele. Salomão gastou do dinheiro do povo para si, para suas mulheres, em tributo de adoração. Ele não só multiplica as mulheres que Deus manda não multiplicar, como ele multiplica o ouro e a prata. Ele confia no poder da tributação, ele confia no poder da arrecadação. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência com a atualidade. Ou seja, eu preciso manter quem está no governo comigo, eu faço o que hoje em dia? Aumenta a tributação. É muito igual.
E a gente faz o quê? Trabalha. E quando a gente trabalha, desse jeito, a gente trabalha com ânimo ou sem ânimo? Sem ânimo. O povo estava desanimado. O povo não aguentava mais. Por conta dessa escolha equivocada de Salomão. Mas, gente, ele não era o homem mais sábio? Como é que ele era o homem mais sábio? Ele arranca nessa, eu vou casar com a egípcia. Ah, mas, pastor, é porque o dote dessa egípcia, você imagina, foi uma cidade. É uma cidade com mais gente, né? É uma cidade com um monte de gente que não cultua o teu Deus. A questão é que, quem tu quer agradar? Se nós quisermos agradar somente os outros, tá fácil, a gestão dele foi perfeita. Ele conseguiu paz, porque ele não teve guerra com o Egito. Mas ele importava os cavalos, de fato. Ele tinha estábulos gigantescos. Ele tinha casa de armazenamento gigantescos. Imagina os pavilhões, a importação que ele tinha que comprar de Faraó. E o que Deus queria? Não se mete. O Egito, eu te tirei de lá. Ele foi muito claro, não foi? Não volte para lá. É de lá que eu te tirei. Ou seja, a confiança na multiplicação das mulheres, a confiança na multiplicação dos cavalos e a confiança na multiplicação do ouro faz com que nós, possivelmente, sejamos, pelo menos, mais suscetíveis a uma falha moral e uma falha social. Eu já ouvi de pessoas próximas da minha família que, por exemplo, ele não mantém a casa, mas ele dá a festa para os amigos. Para a relação dos amigos, ele faz. Mas para dentro de casa falta o mantimento básico. Faz sentido isso para você na cabeça de alguém que serve a Deus? De alguém que é o patriarca da casa? De alguém que é o sacerdote da casa? Como pode eu entregar para outro aquilo que nem o meu filho teve? Ou a minha esposa teve? Vocês estão acompanhando? Então, o problema das decisões de Salomão levaram a um estado de alerta e caótico, de forma caótica em Israel. As decisões de um líder fizeram com que ele tivesse má administração. E aquela primeira promessa, seja, se você, Davi, se mantiver fiel, se o teu filho, se a tua descendência se mantiver fiel e andar dentro das minhas atribuições, não te faltará gente no governo. Ele foi lá, morreu, acabou. Aquilo que Davi uniu, Roboão dividiu. E não foi só isso. Se você for ler a continuação da descendência, foi de mal a pior. As tribos passaram por problemas. A espada veio, a fome veio, a má gestão social veio. Mas, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, querido, que muitas vezes nós não ligamos mais o botão de alerta. Nós achamos que tudo é lindo, nós achamos que tudo é bonito, nós não enxergamos mais maldade na ação alheia. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, vocês têm bom coração. Mas lembra do caso de Neemias? Lembra do caso de Neemias, quando Sanbalate mandou 5 avisos no primeiro? Vem, desce pro Vale do Ono pra gente conversar. E Neemias falou, vou nadar. Isso aí não compensa. Isso aí é armadilha. Isso aí é o inimigo querendo me pegar e me matar. Quer me tirar do propósito. Eu não vou. Vou continuar na aflição. E qual foi a resposta que ele deu? Eu estou numa grande obra. Não posso parar. Não vou. E a gente quer dar uma de bom samaritano, às vezes, com pessoas que querem o seu mal. Levando em consideração que nós temos, sim, que prestar socorro a todo e qualquer pessoa que clama o nome do Senhor Jesus e pede ajuda, e você tem condição. Só que não vai sacrificar sua família. Não vai perder a sua alma no processo. Pastor, então você está dizendo que eu também não posso multiplicar as mulheres? Não, não deve. Não faça isso. Nem é legalmente possível hoje em dia, mas o sentido das mulheres são as relações do quê? Mas não somente assim com a amante,
São toda e qualquer relação que nós fazemos que desagrada e que a gente só quer nos agradar, né? Ah, eu mantenho a relação com aquela pessoa porque aquela pessoa, ela tem uma certa influência na cidade. Ela tem uma certa influência em um local que eu quero chegar. Então eu vou fazer isso. Essas relações são perigosíssimas. Você está flertando com perigo. Aí você fala, ah, mas se eu não fizer isso, eu não entro. Então não entra. Era isso que Neemias ia falar. Se eu tiver que vender minha alma no processo, se eu tiver que contaminar minha alma no processo, então não vou e deu. Acabou. E é isso. Não vou, acabou. Tá claro? Entenderam? Tá claro? Entenderam? Confiar nos cavalos. Querido, não é bem, não é casa, não é carro, não é 2 carros, 3 carros, 5 carros, não é mansão, não é a quantidade de conhecimento que você tem acumulado, não é a quantidade de reserva financeira que você tem, que deveria você depositar. Tanto é que o próprio Senhor Jesus falou, né? Não confia nisso, mas junta tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ou seja, não há problema nenhum em você ter muito dinheiro. Não há problema nenhum em você ter um avião, helicópteros, viajar. Não há problema. O problema existe quando você depende da sua energia vital daquilo. E você coloca sendo, eu só sou feliz se eu tiver isso. No dia que eu não tiver isso, eu deixo de ser feliz. E meu Deus, então, que era um Deus presente quando eu tinha. Quando eu não tenho, ele deixa de ser o meu Deus. E aí eu gosto de parafrasear o Jó quando ele fala o seguinte: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o meu Deus. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Se ele te deu, ele pode tomar e tá tudo bem, porque é do quê? É dele. Então, o que Deus está querendo é que você seja altamente empoderado e não fique naquela arrogância. Ah, eu tenho um emprego, saiu do emprego, acabou o mundo. Pô, tem outros. Bah, eu tenho lá o carro estragou. Beleza, vamos comprar outro. Você tem força, você tem condição, você já sabe o processo. A dependência não pode ser no objeto, não pode ser nos cavalos. A dependência não pode ser na reserva financeira. Gente, vocês imaginam o que aconteceu na década de 80 no Brasil? Simplesmente por uma nota presidencial, todo o fundo de poupança das pessoas foi confiscado. Você dormiu rico na noite, no noite seguinte não tinha nada. Teve gente que se matou porque toda a reserva estava lá. O que Deus está falando, você tem que ter reserva. Mas se não tiver reserva, eu continuo sendo seu Deus. Ou seja, não pode, a sua correlação com Deus não pode estar atrelada às suas negociações políticas, a sua relação com Deus não pode estar associado ao quanto de poder aquisitivo você vai ter com alguém ou contigo mesmo, certo? E principalmente, você não pode confiar que a sua segurança se encontra na força do braço, na força de um muro, na força da polícia. Não, a sua segurança, a sua sobrevivência, ela vem de Deus. Pastor, então tá fácil. Eu não vou fazer nada para casar e a mulher que chegue. Não é isso. Eu não vou investir, não vou trabalhar, não vou guardar nada. Tudo que eu ganhar e receber, eu vou queimar na hora, porque Deus o livre se tiver uma nova pandemia, Deus o livre se alguém confiscar. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é de coração. Qual foi o grande erro de Salomão? Um coração diferente do coração do pai, Davi. Qual era o grande lance de Davi? Só o coração, porque Davi conseguiu fazer tudo de errado, mas ele tinha um coração sedento, um coração faminto, um coração desejoso da presença de Deus. E Davi falava assim: Senhor, não afaste de mim a sua presença. Não se retire de mim, porque Davi sabia que a presença de Deus podia sair, porque saiu de Saul. E o que Davi não queria, e o que nós não devemos, e nós não podemos permitir, é que Deus se retire da nossa presença. Nós devemos lutar como Jacó lutou com o anjo, que era a tipificação de Jesus. Não, só não vai sair daqui. Eu errei, mas é grudar no pé e resolver. Entendeu? É birra mesmo. Tem que fazer birra com Deus, atrair a graça e a presença de Deus. O que Salomão não tinha? Esse ímpeto. O que Salomão não tinha? Salomão não tinha esse fôlego, esse desejo,
esse ardor que o pai tinha. Mas o que Salomão tinha? Sabedoria humana. Muita sabedoria. Então o que nós podemos entender? Que você pode ter sabedoria e fracassar no final? Pode. Salomão fracassou. Salomão encerra a vida dele cheio de erros. E ele constatou esses erros. Ele fala que tudo foi correr atrás do vento. Ou seja, que a vida dele foi, nada ele segurou, tudo ele experimentou. As melhores bebidas, as melhores mulheres, as melhores obras, tudo ele experimentou. E no final ele chegou a qual conclusão? Tudo foi correr atrás do vento. O que o pai dele